Olá, queridos ouvintes. Eu sou o Pedro Fernandes e esse é o blog Civil Imobiliário. Dando continuidade às nossas entrevistas, vou ter o prazer de receber aqui hoje Fernanda Amaral, uma referência no mercado financeiro de capitais. Fernanda tem ampla experiência em operações financeiras estruturadas e na confecção de estruturas de projetos de investimentos. Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo jóia, Pedro, e você? Boa tarde a Tudo todos, bom ótimo. dia, É um boa prazer noite, recebê-la aqui depende no nosso da hora que blog. as pessoas ouvirem, né? Mas enfim, é um Legal. prazer também para mim falar com vocês. Fernando, hoje a gente vai falar sobre fundo de investimentos imobiliários. Você, como referência no mercado, foi nossa convidada de honra para falar um pouco. Conta para a gente aí como é que foi o seu primeiro contato aí com os fundos. Bom, é bem interessante, né? Ainda mais que a gente está num fórum de colegas que tem uma predominância na militância do direito imobiliário, não necessariamente do direito imobiliário financeiro ou com o mercado de capitais. Minha origem é o direito imobiliário, eu comecei a trabalhar com isso em 94, ainda como estagiária. Em 2003 eu me uni, eu fui trabalhar na Brasília Mortgage, que era uma companhia hipotecária, que congregava um conjunto de empresas. Tinha uma securitizadora de recebíveis imobiliários, uma gestora, que era a Brazilian Capital, e uma securitizadora de recebíveis. A Brazilian Mortgage, além de fazer a estruturação dos fundos, ela fazia, a partir de 2008, a administração dos fundos de investimento imobiliário. Então, quando eu comecei a trabalhar com o assunto, de fato, eu não tinha nenhum conhecimento prévio, né? E o mercado ainda era muito incipiente. Poucos colegas ainda trabalhavam com isso. A lei do fundo imobiliário é de 93, então eu comecei a trabalhar com isso 10 anos depois da lei, e o mercado ganhou tração, a gente pode dizer, com os fundos imobiliários em 2013, ou seja, foi uma evolução um tanto quanto lenta. Agora não, agora a gente já vê o mercado se desenvolvendo muito mais rápido. Muito legal, Fê. E hoje, Fernanda, qual a legislação aplicável? As principais legislações aplicáveis, a regulação do mercado, como que se dá? A regulamentação do fundo imobiliário ela foi bastante aprimorada pela CVM, né? A lei, o fundo imobiliário é o único fundo que tem lei, é a Lei 8668 de 93, foi uma lei de incentivo ao mercado imobiliário, era uma estrutura alternativa à captação de recursos, alternativa em relação aos financiamentos bancários tradicionais. Então, o que se almejava quando a lei foi editada foi prover mais uma linha de financiamento por meio do mercado de capitais para investimento em projetos imobiliários. Até 2008, o fundo imobiliário só podia investir em imóveis e direitos reais sobre imóveis. Em 2008, a CVM aprimorou a então regulamentação existente sobre o assunto, que era a 205, e editou a instrução 472, que é a instrução que regula até hoje os fundos de investimento imobiliário, e a partir de então, os fundos imobiliários podem, além dos imóveis e direitos reais sobre imóveis, investir em CRIs, em cotas de outros fundos imobiliários, em participações societárias em empresas imobiliárias, em FDICs ou FIPs com atividade imobiliária, em CEPACs, em debêntures, enfim, a CVM entendeu que essa ampliação do objeto e o investimento do fundo em empreendimentos imobiliários poderia se dar de maneira indireta também, por meio da aquisição desses ativos. Isso foi muito benéfico para o mercado, né? Foi exatamente isso que propiciou o crescimento do mercado ao ponto em que ele está hoje. Muito legal. Fernanda, vamos pensar numa situação. Quero estruturar um fundo de investimento imobiliário. Eu sei que é necessário a gente ter informações muito claras assim, né, aos investidores, abrir o prospecto. Quais são os cuidados jurídicos essenciais? Bom, na verdade, o fundo imobiliário não tem personalidade jurídica, né? Ele é uma comunhão de recursos administrado por uma instituição financeira. A instrução 472, ela define ali quem são as instituições que podem administrar os fundos de investimento imobiliário, e são todas elas instituições financeiras. Isso faz com que essa pessoa, esse administrador do fundo, tenha uma regulação bastante pesada em cima dele, o que é bastante comum
a quem está sujeito à supervisão do Banco Central. Então, o administrador vai deter a propriedade fiduciária dos ativos, então aqui começa um ponto de atenção. O ideal é se eleger e se buscar um administrador que tenha experiência nesse tipo de atividade e que tenha uma credibilidade para poder fazer a melhor gestão possível para esse fundo. Além do administrador, os fundos imobiliários contam com alguns outros players, né, alguns outros participantes, que são principalmente o gestor da carteira, que também é uma sociedade que ela tem que ser credenciada para a CVM, pela CVM, para fazer esse tipo de atividade, e o fundo pode ter também um consultor de investimentos imobiliários. Esse consultor de investimentos imobiliários ele não requer um credenciamento específico, porque vai depender do ramo de atuação do fundo. Então, se nós tivermos um fundo imobiliário que atua no setor de shopping center, nós podemos ter um determinado consultor de investimentos, com expertise no ramo de shopping center. Se, por outro lado, nós tivermos um fundo de logística, podemos ter também um outro consultor especializado nesse ramo. Já o gestor da carteira, ele tem que ser especializado em gestão de títulos e valores imobiliários, e por isso ser credenciado pela CVM. Cuidados para adotar na hora de estruturar um fundo ou de adquirir um fundo, né? A pergunta é um pouco ampla, porque são cuidados, de certa forma, variados, né? Quem investe tem um determinado cuidado e quem estrutura tem outro, mas de maneira geral, o fundo tem que ter um bom ativo, assim como quando você compra uma ação de uma companhia, você quer ver qual é a probabilidade, qual é a possível rentabilidade dessa companhia, como ela vai ser gerida, no fundo imobiliário é semelhante. Eu gosto de fazer um raciocínio bastante imediato com a aquisição de um imóvel. Né, fica mais próximo para quem não é muito afeito ainda a esse tipo de produto. Quando você vai comprar um imóvel para investimento, você vai procurar um imóvel bem localizado, um imóvel que tenha procura por inquilinos. Se você vai comprar uma sala comercial, você quer ver, então tem médicos aqui, são profissionais liberais, que tipo de público você vai ter vacância, não vai ter vacância. E no fundo imobiliário é a mesma coisa, né? Então você tem que olhar o regulamento do fundo para ver o que o fundo vai poder comprar e em que regiões ele vai poder comprar e qual é o tipo de política de investimentos que o administrador ou o gestor vai seguir na aplicação dos recursos do fundo. Esses seriam, nós não temos aqui um tempo muito longo, são pinceladas que nós estamos dando, mas fundamentalmente olhar o regulamento para ver que tipo de ativo o fundo vai poder comprar. Muito legal. Durante a emissão, né, tem acompanhado alguns prospectos e você vê lá o pipeline, né, aí de imóveis, né, na prospecção, né. E Exatamente. o que é muito legal dos fundos é que você pode ir lá conhecer os ativos, né, os que estão, né, você pode, por exemplo, aqui na Faria Lima, eventualmente passar lá uma laje comercial e, como você muito bem pontuou, né, procurar entender qual que é o tipo de imóvel que está ali à disposição. E isso é bem legal dos fundos, né? Você compra ali um pedacinho e você tem essa possibilidade de fazer uma análise mercadológica, né? Claro, né? Para que direção ir, mas tem esse aspecto jurídico. Aí eu passo para a minha segunda pergunta aqui sobre esse tema. Olhando pelo lado do investidor, né? Qual cautela ali que eu vou ter, qual segurança que eu tenho que aqueles imóveis, aqueles ativos que estão ali naquele pipeline são seguros? Tem alguma informação que deve ter nesse prospecto? Como que, na condição de investidor, eu ficaria mais seguro? A gente está falando em prospecto se for uma oferta pública, né, para investidores de varejo. Se for uma oferta para investidores profissionais, nós não teremos prospecto, vamos ter só o regulamento do fundo, porque aí, nesse caso, a CVM entende que o investidor profissional ele tem mais conhecimento nesse tipo de investimento e não precisa de tanta informação como costuma ter no prospecto, né? Mas, de maneira geral, tanto a lei quanto a regulação da CVM atribuem ao administrador a responsabilidade por fazer toda a diligência na aquisição do imóvel. E aí eu volto para um assunto que também para nós, já que a gente está falando para o Ibradim, somos colegas da área imobiliária, são muito próximos, na verdade, são os mesmos cuidados que você tem quando compra um imóvel.
Então, quando você vai comprar um imóvel, você vai verificar a auditoria jurídica, vai verificar se o imóvel tem algum débito, se tem alguma questão cadastral, registral ou de ocupação que comprometa, que pode comprometer a sua utilização. Então, eventualmente, um imóvel que esteja embargado ou esteja sem licença de funcionamento e se destine à exploração comercial, ele pode ter algum tipo de problema. O próprio locatário pode se negar a pagar o aluguel até que o proprietário regularize essa situação. Então, todas essas questões que são comuns a qualquer aquisição imobiliária, esses cuidados para aquisição de imóveis, eles têm que ser observados no fundo imobiliário também. Quem toma essas cautelas no fundo imobiliário é o administrador do fundo. E ele responde por isso legalmente, caso ele cometa algum ato de negligência, enfim, nessa atuação. Legal, Fernanda. E qual seria o momento em que uma eventual intercorrência dessa se torna aí um fato relevante para ser comunicado aí aos cotistas? Pedro, de maneira geral, a regulação da CVM ela não define de maneira exaustiva o que são fatos relevantes, né? De maneira tem uma lista exemplificativa na regulamentação e o que é considerado relevante é tudo aquilo que pode influenciar o valor do valor imobiliário, no caso do fundo imobiliário, o valor da cota. Então, se você tiver algum evento no fundo imobiliário que possa diminuir o valor da cota, possa aumentar o valor da cota, isso é um fato relevante que tem que ser divulgado pelo administrador. Exemplo disso, sofreu algum tipo de embargo à obra de um fundo de desenvolvimento. Isso é um fato relevante, porque você tem que dar a conhecer aos cotistas que, eventualmente, isso pode prejudicar o caixa do fundo. Né? Outra questão relevante, alguma ação que o fundo tenha sofrido por um vizinho que pede a paralisação das atividades, alguma coisa nesse sentido, também seria um fato relevante. Um outro fato relevante bastante clássico, propositura de ações revisionais de aluguel, principalmente se o fundo for monoativo, porque aí se o aluguel for revisto, isso vai certamente impactar o valor do aluguel que o fundo vai receber. Então, isso seriam exemplos de fatos relevantes no fundo. O fundo de CRI, por exemplo, que tenha um dos ativos em uma situação de inadimplência, é uma situação que pode impactar o valor da cota do fundo, então tem que ser divulgado. Muito bom, muito claro. A gente está no momento de possível reforma tributária, né, Fernanda? E talvez essa discussão seja até mais longa, né? Se tributa ou não esses dividendos, né? Qual que é a sua expectativa aí nesse momento de possível reforma? Em relação aos fundos imobiliários, isso foi tirado já no último projeto, né? No último projeto da reforma tributária, nós não temos mais essa questão de tributar os cotistas pessoa física, né? O fundo continuaria isento, mas a proposta era de tributação das pessoas físicas, o que, na opinião de quem atua no mercado, seria um desincentivo muito grande. A gente até eu participo de um grupo no Secov que fez estudos sobre isso e até levou algumas propostas para a equipe econômica para tentar reverter essa situação, porque hoje a gente tem aproximadamente 1.400.000 CPFs que investem em fundo imobiliário. Tem muitos investidores que saíram da poupança para começar a investir em fundo imobiliário. Isso é muito bom, porque isso traz uma educação financeira diferente para esses investidores, em alguns casos, em outros não, em alguns outros casos o que a gente vê é que a pessoa está comprando sem saber muito o que está fazendo, mas eu acho que também isso faz parte do processo. Então, hoje a gente não tem, por enquanto, ainda bem, mais essa ameaça de tributação dos rendimentos auferidos por pessoas físicas nos fundos imobiliários. Né? Hoje a gente não foi dessa vez. Espero que assim continue. É muito bom, exatamente. A gente fica na torcida aqui, né? Para que esse assunto Exato. não volte, seja retomado a qualquer momento. Fernanda, é uma pena que a gente tem pouco tempo aqui. E por fim, eu queria que você desse alguma dica aí para os advogados que querem se especializar aí em mercado de capitais, em fundo de investimento imobiliário, dica de leitura. Fica à vontade. A doutrina sobre o assunto ainda é pouco numerosa, né? Eu acho que o que eu diria para quem quer se
os colegas que querem atuar nessa área, é, na verdade, ler o documento das operações, ler os regulamentos, ler os prospectos, para ir se familiarizando com o que é falado, e principalmente as instruções da CVM. Acho que as instruções, ler a lei, a 8668 de 93, e as instruções da CVM, principalmente a 472 de 2008, e a instrução 400 e a instrução 476, para ver mais ou menos como é o funcionamento desse mercado, quais são as proteções, como se estrutura, mas eu acho que é interessante pontuar para os colegas aqui, e isso sempre que eu falo sobre o assunto, pergunto, tá, mas que cuidado adicional você tem que ter para comprar o imóvel de um fundo imobiliário ou para vender o seu imóvel para o fundo imobiliário? É exatamente o mesmo cuidado. O fundo imobiliário, ele é um comprador ou ele é um vendedor, tanto quanto é qualquer outro tipo de pessoa. Que do administrador do fundo é exigida a diligência, como é exigida também do homem médio probo, que é aquele conceito que a gente tem de cuidar do negócio alheio como se fosse o seu próprio negócio. Então, eu acho que essas seriam as dicas principais, né? Entenda isso, desmistifique um pouco o produto. Quando você pensa, o que eu vou comprar um fundo, uma cota de um fundo imobiliário, você tem que ver quem é o administrador, quem é o gestor e o que tem lá. Imagina que você está comprando um ativo que aquele ativo sem estar por um fundo imobiliário. Talvez o investidor não tenha recursos para comprar aquele ativo inteiro, mas e se ele pudesse comprar aquele ativo inteiro, o que ele analisaria? Aqui é mais ou menos isso. Uma pessoa profissional fazendo essa gestão e essa análise e respondendo perante a CVM, que é o xerife do mercado de capitais, né? Isso é o Muito que eu legal. diria. E hoje em dia, acho que está cada vez, os relatórios, né, estão cada vez mais claros, assim, muito, muito objetivos. Eu vejo essa preocupação das gestoras de trazer cada vez mais informações, justamente para trazer mais segurança para essa operação, né? E eu acho que talvez seja uma característica do brasileiro, essa coisa, a gente gosta de imóvel, né? A gente gosta daquilo, e o Nossa. fundo traz essa possibilidade de eu comprar um pedacinho de uma coisa muito grande, né? Isso é bem legal. Exatamente. Comprar um pedacinho de uma coisa muito grande e vender só um pedacinho quando você precisar também de liquidez. Isso é um outro aspecto do fundo imobiliário Perfeito. muito interessante. Você não precisa vender o. Se você tem uma sala comercial que você aluga para ter uma renda provisória e você tem uma necessidade de liquidez, você tem que vender a sala comercial inteira. No fundo imobiliário, você vende só algumas cotas, né? O suficiente para fazer frente à sua necessidade. Exato, além dos cuidados, né, Fernanda? Que cuidar de um imóvel não é fácil, né? Você ter um time de especialistas à frente disso pode dar mais Exatamente. segurança. Exatamente. Fernanda, foi um prazer enorme, tá? Saio aqui desse nosso bate-papo com bastante entusiasmo para continuar meus estudos aqui sobre o tema. Espero aí que os nossos ouvintes tenham gostado também. Você é uma figura muito carismática, estou bem contente e espero poder falar contigo novamente aí e passando aí a pandemia, a gente possa fazer um novo bate-papo, dessa vez presencialmente, aí para o nosso blog. Com certeza, será um prazer. Foi um prazer também falar com você. Ótimo, já está convidada previamente. Tá bom, Fiquem muito obrigada. ligados, fiquem ligados para mais entrevistas do nosso blog. Esse foi o blog Civil Imobiliário, falando de fundos de investimento imobiliário hoje, com a Fernanda Amaral, essa profissional fantástica e referência no mercado. Obrigado.